Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nono evento do Soccer Experience. Meu nome é Gabriel Silveira Guedes da Maia, sou aluno de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e também membro do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do Futebol e do Futsal. Irei apresentar o meu resumo intitulado Associação do Status Inicial e da Posição de Jogo no Recebimento de Cartões Punitivos em Jogadores Profissionais de Futebol. Este resumo foi feito por mim, Gabriel Silveira Guedes da Maia, Guilherme de Souza Pereira, Miguel Fagundes dos Santos, Paulo Vitor de Souza, Juliano Fernandes da Silva e Anderson Santiago Teixeira. Então, nessa apresentação, iremos abordar um pouco sobre a introdução, o objetivo, os métodos, os resultados e passando por fim para as considerações finais. Então, na introdução, a Copa do Mundo foi marcada pela inserção dos cartões na modalidade, visto que alguns problemas foram observados na Copa anterior, na Copa de 1966, e a partir daí foi identificado a falta de um indicador gestual para a sinalização da aplicação dos cartões. Sendo assim, os cartões foram inseridos ao futebol. Sobre as variáveis situacionais conhecidas na literatura, sabe-se que o local da partida e a densidade do público têm influência sobre o recebimento de cartões, assim como a nacionalidade dos jogadores. Então, se os jogadores começaram se eles são jogadores locais ou estrangeiros, o ranking final da equipe, então se a equipe terminou entre primeiro ou 20º colocado, a importância dentro da equipe, se são jogadores mais importantes ou menos importantes, os minutos jogados, as posições de jogadores também influenciam. Sendo assim, será que existem outras variáveis que podem influenciar na aplicação de cartões? Então, o objetivo do estudo foi analisar a associação do status inicial da partida, titular ou substituto, e das posições de jogadores, defensores, meio-campistas e atacantes, no recebimento de cartões punitivos em jogadores profissionais de futebol do Campeonato Brasileiro Série A. Passando para os métodos, foram avaliados 1.140 jogos, que correspondem a 3 temporadas do Campeonato Brasileiro Série A, e são elas temporada de 2018, temporada de 2019 e temporada de 2020. Quanto às variáveis selecionadas, foram o status inicial, então se os jogadores começaram como titulares ou como substitutos, e também as posições dos jogadores, então se os jogadores são defensores, meio-campistas ou atacantes. Importante destacar que dos defensores estão inclusos os laterais, zagueiros e também os goleiros. Quanto aos procedimentos de coletas, o status inicial foi retirado do site da Confederação Brasileira de Futebol, a qual disponibiliza as súmulas das partidas, enquanto que as posições de jogadores foram retiradas através do site do Globo Esporte. Então aqui temos um print da súmula do jogo, em que podemos observar que o T representa os jogadores titulares que iniciaram a partida e o R representa os jogadores reservas. Importante destacar que só foram selecionados para o estudo os jogadores reservas que entraram na partida. A partir do momento que eles entram na partida, eles são classificados como substitutos. Além disso, a súmula disponibiliza as substituições que ocorreram durante a partida, assim como o minuto em que ocorreu, e também a ocorrência de cartões amarelos, assim como cartões vermelhos, indicando o minuto em que isso aconteceu, o jogador e a equipe que receberam os cartões. Neste caso, a partida não contou com cartões vermelhos. As posições foram retiradas do site do Globo Esporte, em que embaixo do nome dos jogadores apresentam a posição em que eles jogaram aquela partida em específico. Ainda nos métodos, foi feita a tabulação dos dados no editor de planilhas Microsoft Excel 2016. O tratamento estatístico ocorreu no software R, versão 4.0.5. Foi feito o teste aqui quadrado para associação das variáveis, com um nível de significância de 5%. Chegando nos resultados, a tabela 1 apresenta distribuição de frequência relacionando estado inicial e posições dos jogadores. Então, foi observado inicialmente um p-valor de 0,0001, indicando que o nível de significância foi menor do que 5%, portanto, as variáveis possuem associação. Sobre o total, foram observadas 33.025 observações, que correspondem a 100%, em que, dentre elas, 12.750 são os defensores, 11.997 meio-campistas,
que corresponde a 36,33%, e 8.278 são atacantes, que corresponde a 25,07%. Então, dentre estes resultados, podemos observar que os defensores foi a posição que mais apareceu. Ainda na tabela 1, sobre os jogadores titulares agora, foram observados 25.078 jogadores titulares, sendo que dentre eles 11.545 eram defensores, que corresponde a 46,04%, 8.567 eram meio-campistas, que corresponde a 34,16%, e 4.966 eram atacantes, que corresponde a 19,80%. Dentre os jogadores titulares, podemos identificar que a posição mais presente são os defensores novamente. Chegando nos resultados sobre os substitutos, podemos avaliar que houveram 7.947 jogadores substitutos que ingressaram na partida, sendo que dentre eles 1.205 eram defensores, que corresponde a 15,16%, 3.430 eram meio-campistas, que corresponde a 43,16%, e 3.312 eram atacantes, que corresponde a 41,68%. Dentre os jogadores substitutos, podemos observar que os meio-campistas são os que mais ingressam na partida, seguidos dos atacantes e dos defensores. Passando para a tabela 2, apresenta a interação entre o status inicial e posições para os jogadores que receberam cartões. Então, aqui avaliando apenas os jogadores que foram advertidos com cartões. Neste caso, também foi observado um p-valor menor do que 5%, indicando que as variáveis têm correlação. Sobre o total, foram aplicados 5.251 cartões, 5.251 jogadores receberam cartões, sendo que dentre eles 2.097 foram defensores, 2.084 foram meio-campistas, que corresponde a 39,69%, e 1.070 foram atacantes. Então, neste caso, podemos observar que os defensores foram os que mais receberam cartões, porém com valores muito próximos dos meio-campistas, deixando os atacantes menos suscetíveis a receberem cartões. Sobre os jogadores titulares, foram observados 4.521 cartões aplicados aos jogadores titulares, 1.996 defensores receberam cartões, que corresponde a 44,15% do total. 1.746 meio-campistas receberam cartões, o que corresponde a 38,62%. E, por fim, 779 atacantes receberam cartões, o que corresponde a 17,23%. Neste caso, dentre os jogadores titulares, foi possível observar que os defensores foram os que mais receberam cartões. Passando para os substitutos agora, foram observados 730 substitutos que receberam cartões, sendo que dentre eles 101 foram defensores, que corresponde a 13,84%, 338 foram meio-campistas, que corresponde a 46,30%, e 291 foram atacantes, que corresponde a 39,86%. Neste caso também, podemos destacar que a posição que mais recebeu cartões dentre os jogadores substitutos foram os meio-campistas, seguidos dos atacantes e defensores. Passando para as considerações finais do estudo agora, os defensores estão mais presentes dentre os jogadores titulares, e isso pode ter explicado o fato da maior aplicação de cartões para esta posição. Além disso, meio-campistas e atacantes estão mais presentes dentre os jogadores substitutos, e assim como o resultado anterior, esta maior presença dessas posições pode estar relacionada com a maior aplicação de cartões. Encerro por aqui minha apresentação. Muito obrigado a todos que compareceram e tenham um ótimo evento.